Fala galera, tá começando mais um Meet and Coffee, esse quadro da Forescale. Hoje temos uma convidada super especial, uma amiga, uma parceira, né, de longa data da Forescale, minha e do Carlos também. Só antes de falar com a convidada, a gente se apresentar, a gente vai falar sobre os patrocinadores. Primeiramente agradecer a CDL Grande Vila Velha, que cede o rooftop aqui para a gente poder fazer essa gravação. Ele tem outros espaços, também outros serviços, então se tiver interesse, entra no site lá, vocês vão poder ter um pouco mais de informação. Além disso, a gente tem a Vincel Vinhos, que é um e-commerce de vinhos, né, que vende tanto produtos nacionais como importados, então tem a maior diversidade de vinhos lá. Então dê entrada lá no site, né, vincel.com.br, que vocês vão poder ver. Além disso, tem desconto, né, com o Forescale. E por último, o nosso último parceiro, que é o do Mineiro, que é um pão de queijo de Viana, aqui do estado. Então, um produto bacana, que serve tanto para o B2B e B2C. Então, entra lá também no Instagram deles, vocês vão poder conhecer o produto. E além disso, a gente vai deixar aqui também embaixo. E como é padrão dos nossos programas, a gente sempre apresenta um produto capixaba, tipicamente capixaba. E dessa vez, valeu, é o Café Carnielli. É um café de Venda Nova do Imigrante. Na verdade, começou em Alfredo Chaves, depois foi para Venda Nova, né? Tem a história lá no site deles. Mas eles têm a maior diversidade de café, tem alguns queijos também, alguns produtos naturais, né? Produtos, né, vamos falar assim, do interior, né? Produtos que são relacionados a café, que tem tudo a ver com o nosso quadro. Então entre lá no site também, dê uma olhada lá, que são produtos bacanas e de qualidade atestada que a gente conhece e pode comprovar. E é um produto capixaba, né, que a gente quer fortalecer. Dito isso, vamos para a nossa entrevistada. Eu vou levar isso para mim também. É seu, é seu, então fica à tá. vontade. Agora, nossa convidada, Pamela Nalesso. Isso. Ela é sócia e como que é mesmo? Executiva de marketing da CIMAC, né, que é uma empresa aqui do estado, uma empresa muito forte. Para começar, eu queria que ela se apresentasse, falasse quem é a Pamela, né, e contar um pouco da sua história, e depois a gente vai para as perguntas. Show. Então, eu sou a Pamela, né? Tenho que falar a idade? Não, eu não falo a minha por causa disso. Ainda sou menos com menos de 30, então... Menos de 30? Tô brincando. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando, infelizmente não. Então, eu faço parte da CIMAC, né? A CIMAC está na sua sucessão familiar agora. A gente entrou aí com um novo grupo, né? Um grupo mais jovem. A CIMAC está há 37 anos no mercado, é uma das empresas mais tradicionais, eu acredito, do Espírito Santo, focada em equipamento comercial e industrial. Então, se você precisa de equipamento comercial e industrial, você pode entrar no nosso site, cimac.com.br. E quem é a Pamela? É difícil falar assim, né? Falar de si próprio, né? A Pamela é uma idosa, quase idosa, de 31 anos, que ama o mundo do marketing, ama o mundo da moda também, virou um hobby há muito tempo, se apaixonou pelo varejo, né? Eu acho que eu sempre tive essa veia comercial muito forte em mim por conta da minha família, né? Da minha mãe, e que gosta de muito desafio, principalmente no mundo empreendedor. A gente lida com isso todos os dias. E é isso. Bacana. Aí, Pamela, entrando um pouco mais sobre a questão da publicidade, né? Você é formada e especialista em brand. Como essa formação te ajudou a você entrar num setor tão tradicional como a indústria? Isso te ajudou? Foi um ponto de dificuldade? Ou ele te ajudou a quebrar alguns paradigmas no setor da indústria? Eu acho que me ajudou a quebrar paradigmas. Como eu disse, a CIMAC é uma empresa capixaba tradicional. E por mais que ela acompanhe o mercado, né, indo para o digital, enfim, os fundadores, né, lançaram a marca há 37 anos. Então, não foi fácil essa mudança, essa disrupção. Só que hoje em dia eles acompanham, eles gostam, eles estão ligados, antenados. Não só para eles, mas para quem está lá há muitos anos. A gente tem colaborador que está há 20 anos, 25 Legal. anos, 30 anos. Então, assim, eles também precisaram acompanhar essa mudança do digital, né, do marketing em si como um todo, durante esse processo. E está acontecendo ainda, né? Com certeza, a minha formação em marketing pela SPM, em branding também, que é muito voltado para a marca, né? Enfim, ajuda a estruturar assim, como um todo, a levar essa mudança de cultura, a aproximar mais, né, os colaboradores do que a gente quer
para a CIMAC de agora e no futuro. Então, eu acredito que sim, tem ajudado Sim, bastante. tem ajudado, né? Que bom da sua carreira você percebeu que empreender, né, que você queria empreender e entrar na linha de sucessão da CIMAC. Cara, esse é o momento de eu... Isso foi uma coisa natural? Foi criar dentro de você com sua família? Ou você falou, cara, não, eu acho que eu vou para esse caminho do empreendedorismo com a CIMAC e entrar na linha sucessória? Se eu te contar que isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou de você entrar e você querer ir para outro caminho? Sim. Vai parecer até um pouco piegas o que eu vou falar, mas assim, é pior que a verdade. Eu saí do estado, fui fazer faculdade fora, né, no Rio, depois fiz o mestrado também, e eu não me via voltando para o Espírito Santo. Não me via trabalhando aqui, não me via dentro da empresa, por mais que eu já tenha, vou fazer 32 anos de CIMAC, digamos assim, fui criada lá dentro, eu não me via lá dentro trabalhando com isso. Só que eu também não tinha uma visão de que eu poderia me inserir nessa etapa, nesse tipo de mercado e aplicar o que eu gostava. Parece muito distante, mas sim, marketing está em tudo que você faz, em tudo que você fala, até no que você não fala. Como aconteceu? Eu queria muito trabalhar com marketing, com fashion marketing. Queria muito trabalhar com redação, com edição, enfim, revista, sempre mexeu muito comigo. Mas aí eu voltei para Vitória, teve o Covid. Nossa. E o Covid veio ou para juntar ou para separar de vez. Sim. E um momento, logo após o Covid, assim, acho que foi no primeiro ano, né? Nós tivemos alguns momentos de Covid, de quarentena. E eu falei, cara, eu vou entrar. Minha mãe falou, tá na hora. Aí meu padrinho também, né, que é um dos fundadores, falou, bora, tá na hora. E eu entrei, só que você entra devagar. Você entra pisando em ovos, você não entra, é meu isso daqui, não. Você entra tendo que ralar. Até por uma questão tipo assim, de ter calma, ter respeito por quem já está ali, né? Com e entrar. Com certeza. Você não é nem respeitado se você entra assim em qualquer lugar. Perfeito. Qualquer lugar. Você tem que construir sua trajetória para poder se tornar uma autoridade. Né? E eu achava que eu precisava construir a minha trajetória sozinha, a minha história sozinha. Eu não queria depender da história, né, da minha mãe, enfim. A questão também é falar assim, tá vendo, ela conseguiu porque... não, já ouvi sempre muito. Tem, né? Você só é alguém porque... as pessoas só te conhecem porque é sua família. Não, se elas soubessem tanto que eles ralaram para estar aqui, ralam hoje no dia a dia, nós ralamos também, enfim... A gente engole muita coisa, não é fácil estar por trás das câmeras, enfim. Mas, a partir do momento em que eu fiz meio que quase as pazes, assim, né? E voltei a morar aqui e falei, não, eu amo esse lugar. As pazes com Vitória? As pazes com Vitória. Só quem mora aqui sabe, né? Exato. De vez em quando a gente é amor e ódio, né? É como se fosse interior mesmo. Mas, assim... Quando eu peguei, assim, minha madrinha fala, quando você agarrou, pegou e tomou a frente, sentiu que aquilo fazia parte de mim. Fazia sentido pra você? Fazia parte da minha história. Aí eu comecei a tomar amor de verdade. Entendi. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero fazer essa empresa crescer, eu quero me sustentar através dela, eu quero ver as famílias daqui prosperando, porque o motivo da CIMAC existir o principal foi esse. Além de gerar renda, né, para as nossas famílias, né, ser uma maneira de sobreviver, é uma forma também de gerar renda e... É um legado também, né? Prover para as famílias que estão trabalhando lá. A gente nunca teve a intuição de ser rico, milionário, não. Todo mundo que trabalha lá sabe disso. Até porque não somos, né? Não sei, você que tá falando. Hoje em dia é difícil. Não sei. Mas assim, é isso. Entendi. É engraçado você falar isso, porque obviamente a gente que é daqui, né? A gente conhece a CIMAC, eu conheço a CIMAC desde pequeno, eu estava no Salesiano, então passava ali, sempre via. E é engraçado, você falou que gosta de moda, tal. E eu vejo você muito nas postagens, né? E eu consigo ver esse toque, esse detalhe um pouco mais de sofisticação na comunicação da CIMAC. Claramente dá para ver a sua participação muito efetiva nessa comunicação, uma comunicação mais jovem, uma comunicação mais alinhada com os momentos de hoje, né? Que infelizmente assim as coisas mudaram muito. Antigamente
né? Você, quando tinha uma família mais abastada, de fato, você, normalmente, existia uma sucessão mais fácil, né? Eu até falo assim, com minha esposa, que é dentista. Antigamente, se você fosse dentista, se seu pai tivesse dinheiro no consultório, você assumia e ia pro resto da vida. Sim. Hoje em dia, a parte digital, ao mesmo tempo que deu oportunidade para muita gente, também dificultou para quem já tinha alguma coisa. Sim. Então, é por isso, não está fácil você simplesmente dizer, porque eu tenho uma empresa tradicional, com nome, que é simples, né? De fato, isso é difícil, mas eu vejo muito essa comunicação, da forma que você fala, muito na comunicação da CIMAC. Então, assim, é bem legal ver essa trajetória, pelo menos aparente, na minha visão, entendeu? Dá para ver esse toque seu lá na comunicação. Outra coisa que eu queria falar assim, sobre isso também, o marketing do setor industrial, ele é muito tradicional, vamos chamar assim, né? Muito feio, né? Não é, eu até anotei aqui, ó, a gente botou menos criativo ou menos relevante, para não chamar de arcaico, vamos botar assim. E o que você concorda com isso, ou você acha que não é bem assim? O que você acha que isso é verdade? Então, eu acredito que as coisas mudem muito, né? Não é à toa que a CIMAC se transforma, eu acho que a cada temporada, digamos assim. Eu acho, sim, que o modelo, né, de negócio industrial, ele acaba sendo mais arcaico, né, tendo esse marketing menos robusto, porque não é o foco de quem... Compra, o tomador de decisão, né? Exato, não é assim. Temos públicos diferentes lá dentro. A gente fala tanto com o dono de um supermercado, quanto com uma dona de confeitaria. Uma lanchonete. Uma confeiteira que está trabalhando ali em casa. Sim. E esse público gosta muito de coisas coloridas, sim, gosta de um marketing bem feito, uma história muito bem contada. Já esse, ele quer ver produto bom, de qualidade, funcionando. Então, para esse aqui, funciona o marketing mais arcaico. Para essa, não. Entendi. Né? Então, eu acredito que a gente esteja mudando esse momento do marketing, pelo menos dentro da CIMAC. Não é à toa que a CIMAC, eu posso falar isso com prazer, que a CIMAC é usada como modelo para as outras revendas dentro do Brasil, porque a gente busca inovar. Eu falo, todo dia eu falo, não, a gente precisa fazer algo novo, né? A gente também enjoa das coisas que a gente faz, mas eu acho que as indústrias estão passando por esse momento e as revendas também, né? Mexer com máquina não é fácil, não é algo bonito. Aí eu falo, que coisa, que cervejeira linda. A gente acha bonito que tá dentro, que é a cerveja, né? Com certeza, bem bonito, por sinal. Então, mas assim, a gente não vai ver uma fritadeira e falar, nossa senhora. O produto em si, né, ele não tem um glamour, né, de você fazer uma embalagem, porque normalmente são produtos bem brutos, né, vamos chamar assim, né? Mas aí vai de você contar uma bela história através dele ou não, né? Posso falar que essa fritadeira aqui, ela funciona bem, ela entrega resultado, etc. Mas também posso contar a história do João, que começou a desenvolver ali receitas mirabolantes, criou a melhor batata frita do mundo com aquela fritadeira. Então, assim, vai de cada empresa. E também entender cada cliente, né? Você não precisa comunicar só para um, até porque você falou, você tem uma diversidade grande de clientes, né? Tanto do cliente, normalmente, obviamente, é bem mais B2B, né? Praticamente todo focado para isso. Mas você trabalha com um pequeno empresário como grande, né? Então, assim, saber se comunicar e não só também em questão de lastro de financeiro, também questão de perfil até de negócio, né? Então, assim, às vezes tem diferença e saber se comunicar com todo mundo dentro da sua base de clientes é importante. Então, né, ficar só preso a um não é uma coisa que, pelo menos a gente acredita que não faz muito sentido e saber, né, se posicionar com todos os seus clientes. É difícil. Como você estrutura a comunicação da CIMAC para se conectar com o público técnico que a gente está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, gerar desejo de compra, né? Porque a gente tem que falar uma comunicação super técnica, mas como que a gente está falando e qual que são os detalhes que você fala? Essa que você comentou, né? O João foi em batata frita. É uma das estratégias que você usa, cara, contar uma história por trás do produto para poder, né, trazer esse desejo de compra, não só pela especificidade do produto, é uma estratégia que vocês usam lá? É uma das, né? Para você ter noção, eu não sei se é o número total, mas são 12 personas que a CIMAC tem. Caraca. Então, assim, a gente atende do mercado informal, né? Que são vendedores de picolé, churrasquinho, que estão ali andando pela praia, até um grande varejo, que é um super atacado, enfim. Sim. Então, nós atendemos a todos esses clientes, todos esses negócios. É muito difícil comunicar para todos eles ao mesmo tempo, mas a gente vai entendendo ao longo do tempo como é a forma com que eles absorvem essa comunicação. Tem aquela pessoa mais formal que recebe melhor um CRM, um e-mail marketing, né? Esse tipo de comunicação que vai se encaixar no momento do dia que ele quiser,
que é a hora que ele abre o e-mail dele, né? Ele vai ler quando ele quiser. E tem também a confeiteira, que está ali consumindo rede social o tempo todo, que gosta de vídeos mais mirabolantes, mais divertidos, quer ter contato com outra influenciadora que também faz receitas boas. Então a gente tenta fazer essa ligação de todos esses meios, né? Para tentar agradar ao máximo. Entendi. Né? Você falou lá no início, né, que tipo assim, que você assumiu, né, você veio da associação familiar, né, e obviamente ele tinha uma característica natural, né, da idade mais tradicional. E qual foi o maior desafio para você transformar a comunicação da CIMAC numa coisa mais moderna? Foi uma barreira institucional, no caso no sentido da CIMAC, das pessoas lá dentro, ou teve alguma barreira ou não teve? Você conseguiu lidar com isso muito tranquilo, foi bem aceito para fazer essa comunicação diferente que você está fazendo agora? Então, a Fran, né, vocês conhecem a Francine, ela já começou com esse trabalho antes de eu entrar na CIMAC, ela já vinha trabalhando há muitos anos lá, minha sócia e minha prima, e ela já vinha tentando, né, ela já trouxe, e assim, tudo que nós fazemos lá é muito conectado, né? A gente não aprova nada sozinho, a gente tem também esse background dos fundadores e eles também sempre opinam, nada é feito sem passar por eles, né? A gente tem uma diretoria também. Mas assim, eu acho que é algo constante. A gente sempre quer inovar, tem medo de arriscar em alguns momentos, mas eu acho que é tentando, né, e mostrando o resultado que a gente consegue ter mais certeza daquilo que a gente está fazendo e mostrar para eles cada vez mais que funciona, né? Quando não funciona também, a gente volta atrás, pega aqueles princípios lá do início, porque tem muita coisa que ainda funciona do jeito deles. É verdade, e engraçado, eu tenho essa mania, é um defeito meu, de por eu ser mais novo, assim, cara, esse pessoal que tá falando, eles não entendem, eles já passaram. Mas essa galera tem tempo de estrada muito mais do que a gente tem. E às vezes ele não tá pegando o detalhe que eu tô pegando, ele tá uma visão muito mais macro e eu tô um detalhe, esse cara não sabe o que tá falando, mas às vezes a gente comete esses pecados de achar e quando vou ver quem estava errado era eu. Então é importante saber, né, conduzir, fazer essa transição, né? Obviamente o digital veio para mudar, não tem como, o mundo está sempre evoluindo, então a sua comunicação não pode ficar parada, mas saber respeitar a história, né, que a gente falou, e as pessoas que estão lá, porque elas construíram ali, elas têm muito mais tempo e conhecimento, então assim, é um respeito mínimo que a gente pode fazer, obviamente vai gerar, né, o resultado de verdadeiro e continuar com a história, né, porque se você quer fazer do seu jeito, muitas vezes você está mudando os preceitos que foram implementados lá atrás, né? Então, assim, isso é bem legal de se fazer. Uma das coisas que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação é que lá, um tempo atrás, a gente atendeu a CIMAC, né? E o que você achou, assim, na época, como foi importante essa transição, como, por exemplo, a gente fazia tráfego pago, né, para vocês, como isso é importante, como foi e como é importante ter o digital completo para gerar resultado para a CIMAC? Então, parece que foi há muito tempo, né? Pois é, o tempo passa rápido, a gente tá ficando velho. Foi tão ruim que eu tô aqui hoje, né? Pois é. Mas, então, eu acho que eu dei sorte com vocês, porque gerou uma amizade verdadeira, espero que recíproca, né? Que não esteja aqui falando sozinho. Mas a gente criou essa amizade, foi muito bacana. Até hoje a gente se fala para um salvar o outro, enfim. Como é que eu posso dizer? O Carlos trabalhava diretamente comigo, né? Então a gente tinha muito contato. Eu tinha menos na época ainda. Pra mim, não só pra mim, eu falo Pamela porque foi uma virada de chave muito grande quando eu tava lá, na minha virada dentro da CIMAC também. Eu ainda ficava muito por trás, eu ainda não tava sabendo, eu sabia fazer, mas eu ainda era muito tímida. Talvez eu tenho uma similaridade, tá vendo? Não parece que eu sou tímida, mas assim, acho que lá dentro eu não parece não, muito, não parece né? não. Mas eu sou um pouco. Entendi. Então assim, eu acho que a vinda de vocês, não, tenho certeza, a vinda de vocês me ajudou muito a soltar a Pamela profissional, empreendedora. O Carlos me deu muita ajuda nisso, ele foi um grande amigo, sempre foi, e me ajudou muito nesse tempo a ver que eu podia me posicionar, sabe? E que eu podia falar. As sócias também, elas já queriam que eu fizesse isso, que eu me soltar um pouco mais. Então, assim, essa passagem não foi só importante para mim dentro do marketing, né? Que
alavancou. O nosso e-commerce rodou muito mais depois que vocês entraram. Perfeito. Isso aí Os números eu lembro. indescritível. Eu participava bastante da conta de vocês, então eu lembro bastante da evolução que teve, né? E uma das coisas que a gente sempre fala assim, o mercado ele é muito dinâmico, né? Um dia você está aqui, a gente era parceiro naquela época, hoje não somos, mas isso, tipo assim, isso pode mudar, né, a todo tempo e a gente mantém essa parceria porque existe uma comunicação sempre muito fluida, muito recíproca, né? Então isso é muito legal. E falando exatamente sobre a agência, o que você vê que uma agência de marketing, né? Vou chamar de agência, né? A gente nem gosta de chamar tanto de agência, mas porque a gente entende que fazer uma coisa só não gera resultado, a gente acredita que é um somatório de ações, trabalhar junto com o cliente, não ser só uma ponta, eu só faço tráfego. Não. A gente sempre se preocupou em entender quem participar das reuniões, entender o que a CEMAC de fato vende. E qual que é a importância de uma agência para um time, né, como a CEMAC poder desenvolver e crescer e escalar suas vendas? Qual que é a relação que você faz de uma agência, né, de marketing com essa parceria com a empresa? Então, assim como eu falo dentro da CEMAC, nós falamos, não vou falar Pamela, né, mas nós todas falamos que a CEMAC ela precisa entregar tudo que o cliente precisa, porque ele está com o celular na mão, ele está dentro da sua loja ou dentro do seu site, mas ele acessa outros tantos sites. Ele vai para dentro da sua loja ou olhar outro, tudo. né? Então, assim, eu até fiz um vídeo essa semana falando, não adianta a gente entregar o básico, assim como uma agência de marketing, enfim, de branding, o que for, ela não pode entregar o básico. O feijão com arroz não funciona mais. Você tem um chat GPT, um Gemini, enfim, que faz isso para você. Exato, o básico ficou para eles. O básico ficou para eles. Então, assim, você precisa entregar aquilo que o cliente não consegue fazer sozinho, né? Então, assim, eu acredito ainda que as agências, né, precisam muito se adaptar ao mercado, assim como as empresas também, mas eu acho que o básico ele não funciona mais. Sim, então, tem que buscar o algo mais, né? O algo mais que é muito mais ainda, que hoje em dia acho que é o básico também. Exato. A gente tem que tentar adivinhar o que o cliente quer, o que as agências, né, também podem oferecer, mas é fugir do padrão. Sim. Não adianta. Hoje você briga por preço na internet. Varejo acaba esbarrando nessa questão do preço. E isso é um problema. Se você briga pelo preço, se você só brigar pelo preço for o seu único diferencial, quando alguém for mais barato que você está morto. Sim, então, exato. assim, você contar uma história que você fala. Por isso que a gente fala muito de brand, a gente gosta desse assunto. A gente teve uma entrevista antes, a gente falou sobre isso. E ver a CEMAC fortalecer o brand e com vários diferenciais. Entrega na Grande Vitória, às vezes no mesmo dia, 24 horas, dependendo da ação, dependendo da época. Vários tipos de ações, por quê? Porque o diferencial é o que vai fazer você vender. Sim. Se você for no arroz e feijão que você está falando, muito provavelmente você não vai aguentar ficar por muito tempo nesse mercado, entendeu? Outra coisa sobre a questão de agência, né? A gente tem falado muito sobre trabalhar de forma 360 lá na nossa agência. Porque a gente, né, como eu falei, a gente entende que só uma ponta não vai gerar resultado, né? E como você enxerga, né, que atuar em todas as pontas, vocês fazem CRM, fazem e-mail, tráfego, conteúdo, né? Isso é um diferencial que gera resultado, né? Que isso é esse ecossistema que pode ajudar qualquer empresa, né, até para um conselho para a nossa audiência, é o que vai gerar resultado. Por exemplo, lá na Forescale, a gente tem alguns clientes que a gente fala, cara, não adianta você atribuir tudo à agência. Vocês têm que ter um ecossistema, um organismo, e vocês como time também precisam participar dessa jornada. Com certeza. Né? Porque senão, se você atribui tudo à agência, qualquer coisa, se a agência sair também, e aí? Você vai, exatamente. Né? Então a gente passa muito por isso, e eu vejo que vocês pensam dessa forma, isso é muito diferente do mercado, e talvez por isso que vocês tenham esse sucesso todo. Então é um pouco do que vocês pensam como estratégia de marketing lá, trabalhar em várias frentes, multicanais, omnichannel. Então, omnichannel virou meio que uma obrigação pra gente, né? Graças a Deus, a gente já tinha, antes de eu entrar, as meninas, né, que já estavam tocando a empresa, e elas foram trazendo esse lado mais do digital, do site, enfim. Hoje nós contamos com plataformas, com os melhores sistemas, enfim, a gente tenta trazer tudo do melhor para a CEMAC, né, para a gente conseguir acompanhar o mercado. Uma curiosidade muito boa, quando a gente vai buscar todos esses profissionais, a gente acaba
ficando um pouco perdido, né? Porque nem sempre uma agência é boa em tudo que ela faz. Sim. Mas o diferencial, eu acho que é tentar participar, tentar conviver, entender o que aquela empresa busca, o que ela é, o que ela vende. E isso vocês fizeram muito bem. Porque tinha até equipamento preferido de vocês, né? Sim. Que era Calma, pode falar, Tá na bom, verdade. vou falar, A gente pode, não. não, a gente vai falar isso mais pro final. Tá. No outro, mas pode falar. Não, vou falar depois, não. Mas entender o que a empresa busca com um todo, o que aquele equipamento faz, Sim. né? Os canais diversos são excelentes para a gente conseguir atender e mostrar para diversos públicos, né? Que consomem diversos canais diferentes. A gente não tem a tia que assiste a televisão no horário de almoço, aparece propaganda da Simac, mas talvez ela não consuma o digital, né? Ou vice-versa. Então, assim, eu acho que é obrigatório a gente estar em todo lugar hoje em dia. Né? E as agências, assim, eu vejo que a gente passou por isso também, a gente nunca acerta sempre, a gente erra bastante, mas a gente tem tentado aprender muito com os nossos erros. E por isso que a gente tem falado muito sobre isso, assim, a gente entrar no cliente de fato, porque às vezes eu só vendo tráfego pago para você, por exemplo. Tem clientes que não só tráfego pago, eu não faço mais nada, mas a gente entra. Eu não estou sabendo configurar meu... Cara, a gente entra e vai. Eu falo, você não está se comunicando com a sua base. Cara, eu vou lá e faço um disparo. Por quê? Porque eu entendo que o sucesso do cliente passa por esses pontos. Às vezes ele não está fazendo e às vezes até o sucesso da operação. Então, assim, a gente tenta ser muito próximo ao cliente, a gente tenta ter reuniões semanais. Eu tenho certeza disso. A gente acaba se tornando muito amigo, assim, a gente tem, a Log Internet também, que é um parceiraço nosso, a gente acabou criando certa amizade, a Colibri Festa, a Fount, assim, a gente acabou se aproximando exatamente por causa disso, por entender que uma agência não é simplesmente um prestador de serviço. Ela é no contrato frio, mas nas relações interpessoais a gente precisa estar próximo do cliente, entendendo de fato que o cliente, porque isso é o que a gente estava falando também em outros negócios, é botar o cliente no centro, né, da sua atenção. E no caso, neste momento, o cliente são vocês e depois o cliente de vocês também são nossos clientes, porque a gente entende que o processo, né, faz parte de um todo e a gente sempre se preocupa muito com isso. Entendeu? E sobre todos esses pontos que eu falei, como você equilibra essa visão estratégica de marca com a operação do dia a dia? Como que é lidar tudo isso que a gente está falando, essa piegas aqui, que a gente, esse jargão, né? Mas como é lidar isso no dia a dia? Como que você faz para tirar esse papo meio blasé, que não é, mas a gente pode parecer, e implementar isso no dia a dia e lidar com essas duas coisas? Cara, eu tenho o operacional do dia a dia, mas eu preciso pensar no estratégico, eu preciso pensar no macro. Isso é tiro, porrada e bomba. Porque conseguir sair do operacional para de fato você conseguir ter tempo de qualidade, para ter um momento criativo, né? Você conseguir tirar as ideias ali da cabeça, é difícil, não é fácil não. Eu tenho a Verônica, que é uma colaboradora lá da empresa também, que assim, primeira vez que eu e ela saímos da empresa para a gente ter um dia fora, para ter um dia de ideias, a gente fez tudo operacional, fora da empresa. Porque estava pegando fogo, a gente precisava resolver coisa, enfim. Mas assim, como eu faço? O que eu diria para uma pessoa que trabalha dentro de um operacional ali, né, mas que precisa, né, criar, enfim. Assim como qualquer outra pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Você precisa inovar nas vendas, você precisa inovar no financeiro, você precisa inovar na logística. Você tem que ir atrás. Então, fazer network, né? Você precisa ir lá conhecer outra logística, ver como funciona. Marketing, você precisa ir para eventos, você precisa falar com pessoas, você precisa ir para um bar e ouvir o que eles estão falando, pegar ideias novas, né? Testar dentro da sua empresa, porque assim, dentro do dia a dia, você não vai ter muito tempo para poder só exercer a função maravilhosa de criar, não é? Sim. Você vai entrar no operacional, você vai quebrar cara, você vai entrar em outras coisas ali dentro que não são no marketing, vai aprender a vivenciar melhor aquilo para poder lidar melhor no futuro, mas assim... É isso, eu acho que o marketing, assim como qualquer outra área, é convivência, é você conhecer gente, ir para evento. Tem o Fórum E-Commerce Brasil agora, né? Eu vou estar lá. Tem o Vetex Day, tem isso, aquilo, enfim. Então, eu acho que é isso, é você tentar ser um multicanal também, Sim. né? Você estar em vários lugares ao mesmo tempo, consumir conversas, né?
É isso, eu acho que é isso. A gente tem passado bastante por isso, a gente se encontra em vários eventos, né? Esses dias a gente se encontrou lá, só que a gente esbarra muito no operacional. E a gente sempre fica nesse negócio. Toda vez que a gente tenta escalar, aí às vezes o time pode ou não ratear, aí a gente tem que voltar, aí quando volta, deixa de escalar, é sempre muito difícil. Mas uma das melhores formas, como você falou, é uma forma simples, né? Cara, é em eventos, network. Isso aí abre portas. Você tá lá, às vezes, um papo que você troca, né? Uma informação que você, né, você troca com alguém, você fala, cara, eu tenho essa solução para você, ou você tem a solução que eu preciso. Então, assim, isso é super importante, a gente tem tentado exatamente isso. Cara, fazer network, eu e o Carlos, principalmente, a gente tem tentado ter essa visão mais por cima, né, da operação, para cara, onde que é os pontos que a gente pode melhorar. A gente ainda está no operacional, né, a gente é uma operação relativamente pequena ainda, mas a gente está com projetos exatamente para escalar. Tô sabendo disso não, tá? Tô sabendo que... Não, quem dera, não, isso aí é mais com vocês lá. A gente aqui ainda está sofrendo ainda, mas a gente vai chegar lá, certeza disso, que a gente está trabalhando bastante para poder, assim, de fato, porque queira ou não, no final das contas, a gente gosta de um dinheirinho, né? A gente está se esforçando bastante, mas um dinheirinho no bolso também é legal. Uma das coisas que eu queria falar, que a gente falou muito sobre ser tradicional, né? E normalmente tradicional em indústria é um tanto quanto masculina. E como que é para Pamela, né, gerente de marketing, responsável por todo o marketing da CIMAC, né, tá ali lidando com isso, aquela mudança de paradigma. Você sentiu isso na prática? Foi uma coisa que você, cara, às vezes tem, ou é uma coisa que foi fluida, foi tranquila? Porque você é muito comunicativo, né? Eu sinto que você parece lidar muito bem com as coisas, né? Mas isso foi um problema, foi uma característica do setor? Então, o ramo industrial num todo, ele é bem movido por homens ainda, né? Em sua maioria. Sim. Mas a CIMAC, se você procurar no Google, inclusive, não foi a CIMAC que botou, não fomos nós, mas lá fala que é uma empresa liderada em sua maioria por mulheres. A gente abraça muito isso, né? O empreendedorismo feminino. Não é que tenha sido difícil, mas eu acho que a gente sempre esbarra em algumas coisas. Uma coisa engraçada. Nós participamos de muitas feiras, né? O que são feiras? São eventos voltados para esse ramo de industrial comercial. A gente tem agora a FIPAM, semana que vem em São Paulo. Sim. E lá a gente encontra todos os nossos fornecedores, clientes, enfim. E a maioria deles são homens, né? Então, assim, é raro você encontrar mulheres nesse ramo industrial. Mas eu acredito muito que a visão da mulher traga essa cor, traga um outro olhar sobre aquilo que era tão rígido, tão pesado, né? Você está falando aí de nada mais, nada menos, um mercado que exige uma atenção voltada para o consumidor, que precisa ser focado em vendas. E, assim, quem não faz melhor que uma mulher? Convencimento, né? Persuasão. Verdade. Então, assim, eu acho que a gente foi ganhando espaço à medida em que a gente foi mostrando trabalho também. Não é fácil, às vezes eles olham pra gente e falam, nossa, rostinho bonitinho, né? Se veste bem, mas ela faz o quê? Ela trabalha com o quê? Ah, deve ser filha do dono, né? Mas assim, a gente mostra serviço também. Sim. É difícil, eu acho que ainda tem muita gente machista, né? Que não encara essas mulheres aí grandiosas dentro do empreendedorismo brasileiro como fortes, mas eu acho que a cada dia mais a gente tem crescido, tem quebrado esses paradigmas dentro do mercado. E é isso, a mulher tem a sua força também, tem, total. Né? Eu consigo, assim, que eu te falo, eu consigo ver muito isso na CIMAC, assim, parece que são a vanguarda dessa comunicação, pelo menos do estado, cara, vocês sempre se comunicaram assim, pelo menos desde que eu acompanho, por você lá, cara, você está sempre muito em exposição, né, trazendo essa confiança. A gente está esqueci na última feira que estava, até encontrou sua mãe lá, você vê que tem muita mulher, assim, né, ali como líder, se posicionando. Isso é legal de realmente de ver, porque a indústria é masculina, tem a tendência a ser machista. E quando vê uma mulher, normalmente tem a tendência a torcer o nariz, ou de querer olhar, e assim, vocês, né, sendo capitaneados por dessa forma, é muito legal de ver. E eu queria fazer a sua opinião sobre o que uma marca, né, industrial precisa fazer hoje para continuar relevante nos próximos 5 anos. Os próximos 5 anos? Assim, nos próximos 5, assim, uma tendência. O que ela precisa fazer para continuar relevante? Assim,
Cara, não adianta ela continuar nesse ponto ou ela precisa olhar para isso, porque isso vai fazer ela continuar crescendo, né, e ser relevante. Por exemplo, pode ser até esse posicionamento, ou pode ser, sei lá, estar no digital, mas eu queria uma coisa um pouco mais específica. Eu acho que foi o que você falou umas 2 perguntas atrás. É posicionar o cliente como centro de tudo. Você posicionando o cliente no centro de tudo e entendendo como é seu cliente, né, o que ele gosta. Hoje em dia você precisa saber o aniversário dele de cor, praticamente, né? O CRM faz isso aí, Faz. né? mas é importante saber também. Então, colocá-lo ali no centro é entender como o mercado está funcionando, o que ele quer, o que ele busca. É difícil ter uma receita pronta para os próximos 5 anos, né? Mas assim, você entendendo como o seu cliente funciona, o que ele quer, o que ele busca, como ele age, você vai ficando cada vez mais próximo, diminuindo esses números, né, esses anos. Sim. E assim, a cada ano que passa, as coisas mudam, né? Então assim, esse cliente vai mudar também. Então, vai da empresa, vai da indústria também se adequar a essa mudança. Né? Infelizmente, eu não tenho Uma receita de bolo pronta. Mas eu acho que isso e você criar essa proximidade, você falar com propriedade sobre o seu cliente. Não, isso aqui eu entendo. E vocês humanizam muito também. Isso. E isso humanizar, vocês aproximam demais. Você vê que ter uma representação, personificação ali faz toda a diferença. E é isso, porque o mundo hoje está mudando, né? Inteligência artificial. Eu acho que isso é uma tendência, mas são só ferramentas. E no final, é o que você falou, o cliente vai ser sempre o centro. Porque é um varejo, né? Venda. Então, se você olhar independente, vai ser uma coisa atemporal. Se você continuar olhando para o seu cliente, você vai entender que você precisa ter inteligência artificial para poder suprir a demanda dele. Então, assim, a gente fala muito sobre isso e, pelo jeito, a gente está alinhado sobre essa visão. Aqui a gente tem um quadro chamado Derruba Mito. Né? Aí eu quero saber o seguinte, qual o maior mito que você escuta sobre marketing industrial ou marketing B2B, né? Pode ser um dos dois, você pode escolher, que você gostaria de derrubar hoje? Uma coisa que, cara, você ouve assim, fala, isso não faz sentido e eu quero derrubar. Isso é uma falácia. Jesus. Mas fica tranquilo. Mas pode ser do B2B, pode ser do marketing industrial, alguma coisa que você pensa, cara, isso aí... Um mito? Um mito, assim, sei lá, só tem estivador na indústria, ou algo se relacionado assim, cara. Na indústria sempre é esse problema, o pessoal de indústria tem essa característica. Eu acho que talvez muito ligado ao marketing um pouco mais antigo, o retorno em televisão, em anúncios talvez em televisão. A gente vê muito acontecendo ainda. Nós utilizamos também, porque a gente sabe que a gente precisa atender um total ali de pessoas, né? Mas, a cada dia que passa, eu falo TV, mas é de canal aberto, né? Sim. Então, assim, são tradicionais? São, mas você vê a cada dia que passa o investimento das casas, das famílias em Netflix, né? Que é a TV paga, TV não, mas a mídia paga. Sim. E essas pessoas, elas não consomem cada vez menos a TV aberta, né? Sim. Então, você faz um investimento muito grande ali para poder captar 1 ou 2 clientes, mas que na ponta você vê que não funciona tão bem, né? Então, assim, eu acho que o mito talvez seja esse, insistir numa comunicação, um tipo de que já comunicação. funcionou Isso. E talvez hoje não funcione mais, entendi, é legal. Cara, eu não tinha pensado nisso e faz todo sentido, porque a Cimac sempre aparecia na televisão, eu via, tô te falando. Então, assim, hoje realmente você para pensar com poucas não, ainda tem, mas assim, os outros canais de comunicação, né, são tão fortes quanto, e obviamente TV sempre foi um canal muito caro, né, e às vezes o seu retorno ali, né... Como é que você mensura? Oi? Como que mensura? Dá para fazer, mas é muito mais difícil, né? Não, você vai perguntar. Você veio da onde? Eu vim do site. Você pode botar um QR Code na tela, mas assim, é tudo um pouco intangível, né? Você não consegue ter de ponta a ponta, né? Como outros canais, outras ferramentas. Pamela, a gente está caminhando mais para o final, tá? Mas eu tenho uma última pergunta que normalmente a gente faz, né, para você, normalmente para você e para a nossa audiência. Né? Se você pudesse dar um único conselho para quem quer começar a liderar marketing em empresas tradicionais, qual que seria? Empresa tradicional? Empresa tradicional. Eu acho que vai para qualquer empresa. Ok. Entenda seu produto.
Perfeito. Entenda o seu produto, assim, de cabo a rabo. Entenda tudo que ele faz. E entenda o seu cliente. Porque se você consegue sair de casa e falar do seu produto para qualquer pessoa, você vai vender. Sim. Então, assim, marketing não é nada menos que isso, é uma ferramenta de venda, Exatamente. né? Então, assim, seja o melhor vendedor do seu produto. A gente fala que na CIMAC todo mundo precisa ser vendedor. A gente pegou isso de uma referência até de uma indústria que a gente vende, né? Somos revenda também. E nessa indústria eles falavam, todo mundo precisa saber vender aqui dentro. Não é só o vendedor, é quem trabalha na logística, é quem trabalha na cozinha, porque a gente precisa saber o que tem ali dentro. As pessoas precisam respirar aquele E precisa vestir a camisa, né? Assim, de fato, a gente vestir a camisa, cara, eu trabalho na CIMAC e falar pra família, falar pra todo mundo, isso de fato é uma coisa bem legal. A gente fala lá, somos todos da CIMAC. A nossa convenção, ela tem esse nome, né? E é algo forte para nós, é algo que a gente quer trazer cada vez mais dentro da cultura. Mas eu acredito muito nisso. Aprenda sobre o seu produto, seja a pessoa mais experiente sobre ele e aprenda sobre o seu consumidor também, né? E sobre o concorrente também, às vezes é importante. Arte da guerra. O concorrente vai vir sempre. Exato. Saiba mais sobre o seu concorrente, sobre você mesmo, que você vai conseguir resolver. Mas, vou te falar que se você souber muito bem sobre o seu cliente, sobre o seu produto, você vai estar tão imerso nisso ali e vendendo tanto, que o cliente, o seu concorrente, você nem vai precisar saber muito. Perfeito. Ele que vai ficar procurando saber de você. É verdade. Pamela, quero agradecer demais a sua presença, tá? Antes de finalizar, a gente quer te presentear, na verdade, com os nossos patrocinadores. Primeiro a Vincel Vinhos, tá? Com um Malbec chileno. Sexta-feira, sextou. Pois é. Lembrando que todos os nossos patrocinadores, a gente tem cupom, tá? Forescale. Então, no site da Vincel Vinhos, você bota lá o cupom, você vai ter desconto. Amei, hein? Eu vou beber hoje. Exatamente, aproveita. Além disso, o pão de queijo do Mineiro, né? Então tem alguns pães de queijo aqui na bolsinha térmica também. Gente, a garantia é sexta-feira aqui, né? É maravilhoso, a bolsinha. Né? Não é? Então também tem cupom, tá? E você pode entrar no Instagram dele lá para poder, né, conhecer os produtos. Além disso, tem queijos, alguns outros tipos de produto. E por último, a CDL Grande Vila Velha, né? Mais uma vez que está cedendo espaço. Agradeço demais, é um grande parceiro nosso. E é isso, pessoal. Obrigado, Pamela, mais uma vez. Obrigada a você, foi um prazer. Ótimo, igualmente. Pode me chamar mais vezes, eu amo ganhar presente. Combinado. Só pelo presente? Não tô brincando. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.